para conversar conosco aqui no Sport Center, analisar essa partida. Elton, a gente estava falando se era o Bahia, ou se já é o Bahia que a gente começa a enxergar para a temporada 2024. Quero a tua opinião, mas claro, tem a fragilidade do América do outro lado, que ainda não conseguiu vencer na Copa do Nordeste. Salve, salve, nação tricolor, Jair Nogueira mais uma vez por aqui do canal BBSage News, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês aqui o resumo que rolou lá no programa Sport Center do canal ESPN. Galera, trouxe um resumão da partida Bahia e América do Rio Grande do Norte. Bahia que venceu, e venceu bonito a equipe do Rio Grande do Norte, sem sofrer, sem tomar sustos. Dominou o meio de campo, a partida praticamente toda, foram mais de 600 passes trocados, certo? E o Bahia se mostrou uma equipe muito superior, fazendo jus do investimento que fez, do meio de campo que conseguiu armar, o meio de campo que mais uma vez foi superior, como foi durante todos os outros jogos. O Bahia se demonstrou um time muito ofensivo e conseguiu marcar 3 vezes e deixou esperança boa para que a gente possa vencer também lá no Bavi, no campo do nosso rival lá. Mas vamos trazer aqui para vocês o resumo para você de Elton Serra, lá do programa Sport Center, ele que trouxe a estatística toda do jogo, o resumo completo. Mas antes eu vou deixar aqui o crédito do canal RB Futebol, que foi quem fez o corte lá, para que a gente possa tirar nossas dúvidas, nossas conclusões do que foi a partida de ontem. Mas antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos pro vídeo. Na segunda rodada da Copa do Nordeste. A gente já vai chamar o Elton Serra. Antes, colocamos os números de Bahia, a transmissão, para conversar conosco aqui no Sport Center, analisar essa partida. Elton, a gente estava falando se era o Bahia, ou se já é o Bahia que a gente começa a enxergar para a temporada 2024. Quero a tua opinião, mas claro, tem a fragilidade do América do outro lado, que ainda não conseguiu vencer na Copa do Nordeste. É isso, Marcela. Boa noite para você, boa noite, Drake Fury, Gustavo Zupac, fã de esportes. A gente falava no sábado de carnaval, né, Marcela? Estávamos juntos naquele Sport Center e a gente falava sobre aquele jogo do River contra o Bahia e eu falava, né, o Bahia perdeu um jogo que provavelmente não vai perder nessa temporada, dadas as circunstâncias, né, que acabou sendo aquele jogo, um campo pesado, muito irregular. O Bahia é um time de bola no chão, né, demorou de encontrar o seu jogo e acabou perdendo aquele jogo para o River no Piauí. Com um campo melhor, com a bola no chão, com essa posse, muito mais protagonista do jogo em relação aos seus adversários, pelo menos nesse início de temporada, e não foi diferente contra o América. O Zupac falou muito bem, né? O Bahia, ao longo dessa temporada, tem desperdiçado muitas oportunidades, mas hoje foi um jogo bem diferente, porque o América jogou com 2 linhas de 4, sendo que essa segunda linha, a linha do meio de campo, era com 4 volantes. 2 volantes por dentro e 2 volantes pelos lados, fechando todos os espaços do Bahia. O Bahia sentiu muita dificuldade de infiltração, foi um time que tentou rodar essa bola para abrir a defesa do América, não conseguiu, só conseguiu fazer o gol pelo alto, né, com a estreia do Santi Arias, e o segundo gol que a gente está vendo aí na jogada individual do Caio Alexandre, que estava faltando isso um pouco, né, esse 1 contra 1 ali no corredor central para abrir essa defesa do América e conseguir fazer o gol. Então o Bahia conseguiu achar, soluções criativas para um jogo que estava sendo muito difícil. E o terceiro gol já foi uma consequência realmente do cansaço do América e de um time já desorganizado pelas mudanças. O terceiro gol que inclusive deu ao Bahia, né, a liderança do grupo no saldo de gols com relação ao Fortaleza. Você falava se esse time já tem a cara do Rogério Ceni. Eu acho que sim, e muito por conta do jogo de hoje. Porque a gente está vendo os melhores momentos de um Bahia com time alternativo. Ok, jogaram Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, mas não é o time ideal na cabeça do Rogério Ceni para essa temporada. O Bahia tem um jogo no fim de semana contra o Vitória, é um clássico, e o Vitória já tinha poupado jogadores ontem, né? Jogou contra a Juazeirense pela Copa do Nordeste, acabou sendo derrotado, mas com um time reserva. O Bahia jogou com uma linha defensiva considerada reserva, pelo menos por enquanto. Acho que o Vitor Cuesta será titular em algum momento, mas tem jogado o David Duarte e o Canu como os zagueiros, o Gilberto e o Juba como laterais. Foi uma linha diferente, né? Só o Marcos Felipe como titular.
Ok, o Caio Alexandre e o Jean Lucas como volantes, o Everton Ribeiro e o Caulinho, e um ataque diferente, né? O Ademir não é titular e o Tassiano tem sido usado como esse falso 9. Lembrando que o Bahia tem o Everaldo e agora tem o Oscar Stupinhan, que acabou de chegar, ficou no banco de reservas, ainda não estreou. É bem provável que o Rogério Ceni migre ou para ter um falso 9 com 2 pontas, não é o que está acontecendo no momento, ou uma referência com 2 pontas, né? O Biel e o Everton Ribeiro, que tem jogado muitas vezes como ponta construtor pelo lado direito. Então, se com o time reserva essas ideias apareceram, imagino que com o time titular isso vai aparecer de uma maneira muito mais acentuada. Sinal de que o Rogério, que na temporada passada disse que a ideia era de um campeonato de sobrevivência, simplificar o jogo, esquecer um pouco a metodologia City e fazer o Bahia permanecer na Série A, ele agora coloca a sua identidade, coloca seu DNA, começa a fazer um Bahia com a cara dele. Pois é, Elton, e aí tem uma coisa também, a gente começa a olhar como a qualidade da equipe mudou, porque é um Rogério Ceni que consegue colocar esse time alternativo com alguns titulares, é verdade, e não perde tanta qualidade assim. A gente conseguiu ver hoje isso, logicamente, também olhando para o adversário e a sua fragilidade. Mas eu queria falar do Caio Alexandre, como ele tem sido importante e se você acha que ele se encaixou já nessa equipe. É um jogador de 24 anos, né? Mas tem muita personalidade. Acho que é um jogador que está cumprindo uma função até um pouco diferente da que cumpria no Fortaleza. Se a gente lembrar o Fortaleza da temporada passada, tinha o Caio Alexandre, mas tinha o Zé Wellison, que é um primeiro volante, um cara mais marcador, fica à frente da defesa. O Caio Alexandre tinha um pouco mais de liberdade para ser um segundo volante e jogar numa faixa um pouco mais à frente, né, do campo. No Bahia ele é quase que o primeiro volante. E muitas vezes joga entre os zagueiros para construir o jogo a partir do campo de defesa, porque nesse conceito do Rogério Ceni de ter a bola o tempo inteiro, ele precisa de jogadores de qualidade também na primeira linha. Então ele coloca o Caio Alexandre para fazer essa função de primeiro volante, se encaixou muito bem, porque quando o Bahia tem um jogador como esse que tem qualidade no passe, nos passes curtos e nos passes longos também, o Bahia ganha muito. Ele já deu 2 assistências nessa temporada e marcou seu primeiro gol, né? Quando o Bahia precisava realmente ter muita gente ali no campo de ataque, porque o América marcava com todos os seus jogadores no campo de defesa, ele fez uma jogada individual e acabou fazendo o gol. Se adaptou rapidamente, assim como os outros também, né? O Everton Ribeiro, o próprio Jean Lucas, os dois já tinham marcado com a camisa do Bahia, o Caio Alexandre ainda não. O Arias, né, que acabou entrando e fez um bom jogo. Quando tá tudo encaixado, né, Marcelo, as coisas tendem a ser mais fáceis. Quando o ambiente está um pouco mais tranquilo, para o trabalho fluir, as coisas tendem a ser mais fáceis. E quando os jogadores têm muita qualidade, aí a facilidade fica muito maior. E o Bahia conseguiu, né, encontrar realmente uma conexão muito rápida desses jogadores. Ô André, e pensando nessa temporada do Bahia, né, com todos esses jogadores que chegaram, com o início de uma nova era, assim a gente pode dizer, você olha para o Rogério Ceni e pensa também que ele pode sofrer uma pressão por resultados muito melhores? E qual será ou qual deve ser o Campeonato Brasileiro do Bahia nessa temporada? Você vê como foi importante o Bahia ter evitado o rebaixamento e ter se mantido na Série A, né? Porque depois daquilo, tudo bem que a viagem para a Inglaterra para visitar o City é uma coisa que não se programa de uma hora para outra, né? Deveria fazer parte dos planos, independentemente de como acabasse a temporada. Mas, eventualmente, poderia também não acontecer. A estrutura toda que está por trás do que o Bahia pode fazer hoje poderia olhar para o Bahia de uma outra maneira se 2024 fosse um ano de Campeonato Brasileiro da Série B. Sim. E não Série A, com Copa do Brasil, etc. Em relação à pressão que o Rogério vai sofrer, ela seria bom que fosse proporcional às condições que ele vai ter para trabalhar, mas no futebol não existe, né, essa medição. Uma parte muito pequena da torcida se preocupa ou procura entender as coisas desse jeito. Então talvez aconteça com o Rogério, com as pessoas que estão à frente do projeto do Bahia, um processo parecido pelo qual o Fortaleza passou, numa estrutura totalmente diferente, mas no momento em que abriu as asas, e aí a gente recebeu o Marcelo Paz algumas vezes aqui mesmo, outras online participando do programa, e ele falou para a gente aqui várias vezes de como foi difícil conter o entusiasmo do torcedor e a frustração desse torcedor quando as coisas iam mal, por exemplo, naquele período em que o Fortaleza teve
sob risco de rebaixamento por causa da Libertadores há algumas temporadas. Então talvez essa relação que nem sempre é coerente entre o que se pode fazer e o que se espera atinja um pouco o Rogério e o Bahia ao longo de 2024. Mas eu acho que isso é normal e principalmente o Rogério é uma pessoa preparada para enfrentar esse tipo de coisa. De qualquer maneira, aquilo que o Bahia passou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, em termos de pressão e do que poderia ter acontecido, quando você relaciona uma eventual pressão exagerada para o time ficar na parte de cima da tabela do campeonato, uma fase aguda de Copa do Brasil, estou falando em hipóteses, mas é isso que eu acho que pode ser cobrado do Bahia nesse ano, é muito melhor assim, né, do que para evitar um rebaixamento que seria trágico, evidentemente. Tá aí, nação, vocês viram os comentários do nosso querido Elton Serra, lá do programa ESPN, lá do canal ESPN, do programa Sport Center. Ele deixou os comentários positivos pro nosso esquadrão, os comentários principalmente do nosso meio de campo. Ele rasga elogios o tempo todo, fala que o meio de campo do Bahia é um dos melhores do país, já falou em outros programas, e mais uma vez ele deixou bem claro sobre o pensamento que ele tem com a qualidade do esporte pro Bahia, do time que vem sendo formado. Mas e você, comenta aí pra mim, você também concorda com esse quarteto fantástico que o Bahia montou, e você acha também que o Bahia vai fazer sim o Campeonato Brasileiro no mesmo nível que vem fazendo a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano? Eu acredito que o Bahia vai sim fazer um excelente campeonato, e que esse time é sim confiável para jogar, para estrear no Campeonato Brasileiro de forma positiva, e que a gente consiga fazer um ano perfeito, assim como tem sido projetado pelos nossos líderes. Tamo junto, hein? Deixe seus comentários aí e até a próxima. Dá pra entender alguma coisa, galera? Dá pra entender alguma coisa? O que esses caras estão falando, velho? Um pensa de uma coisa, outro pensa outra, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Sobrou, não sobrou 800 mil reais, dólares pra esses caras. Fortaleza. Velho, a galera tá louca, a galera tá alucinada. Galera, deixa os comentários aí, enche de comentário aí, porque esses caras são malucos. Valeu, galera. Tchau, obrigado. Até a próxima.